alunos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel, eu sou uma nova professora aqui do Colégio Birajara. Eu vou dar continuidade com vocês à matéria de Química, tá bom? Onde o professor Mailson estava, onde ele parou. Alguns alunos já me conhecem, a gente teve um primeiro encontro, conversamos, tiramos algumas dúvidas. E na aula de hoje a gente vai continuar onde ele parou, que são modelos atômicos. Eu vou dar uma revisadazinha desde o início de modelos atômicos para você se situar. A gente vai finalizar a aula hoje tendo conhecimento sobre como os átomos foram se desenvolvendo, acerca de sua estrutura, do que existe dentro deles. A gente tem uma ideia de que o universo, de que tudo é constituído por partículas, embora a gente não esteja vendo, e que existe diferentes tipos de elementos e mais ou menos uma composição desse átomo, tá bom? Até chegar no que a gente conhece hoje, muita gente trabalhou arduamente, estudou e foi criando teorias, e é o que a gente vai ver hoje, alguns modelos, tá? Vocês viram um primeiro modelo na aula passada, que foi modelos atômicos de Dalton. Um dos primeiros a se ter uma ideia de que toda matéria era constituída por átomos. Então, o que é que ele afirmou? Vamos relembrar aqui rapidinho. A matéria, ela é formada por átomos, que são partículas esferas, maciça e indestrutíveis. Lembra do modelinho dele, como ficou conhecido? Tem até um desenho aqui embaixo, né? Que são as bolinhas de bilhar, né? Então, Dalton disse que átomos de elementos químicos diferentes apresentam-se com massa, tamanho e propriedades diferentes. Então, ele começou a ter a ideia de que existiam elementos e que eles poderiam ser diferentes. Então, ele trouxe a ideia de que a matéria era feita por átomos. Na verdade, isso aí já é uma ideia de alguns filósofos antes de Cristo, mas cientificamente provando através de experimento veio Dalton. E aí Dalton começou a representar esses elementos, tá vendo a tabelinha aqui do lado, ó? Colocando aqui os elementos para vocês e os símbolos que na época Dalton começou a escrever, né? Ele começou a desenhar um símbolo para o nitrogênio, para o hidrogênio, para o carbono. Claro que não se tinha todos os elementos que a gente tem hoje, que são mais de 100. Não se conheciam, tá? Então tá aí como Dalton começou a representar. E aí o modelo de Dalton é conhecido como bola de bilhar, vocês já viram isso, tá certo? Vamos ficar atento aqui sobre algumas proposições de Dalton, né? Quais ideias que ele trouxe? Toda matéria é feita por átomos, muito bem. Esses átomos são indivisíveis, mas depois veio Thomson para derrubar ele. Os átomos não se transformam uns nos outros, isso era muito importante, porque antes, há muito tempo atrás, se tinha muito a ideia mágica das coisas, né? A magia era muito envolvida, que as coisas podiam se transformar em outras. E Dalton veio propor que não. Os átomos até podem se combinar para formar alguma coisa, mas se transformar em outro, não. Aí ele diz, os átomos não podem ser criados nem destruídos. Os elementos químicos são formados por átomos simples. Muito bem. Átomos do mesmo elemento são iguais entre si, ou seja, eles têm a mesma massa e as mesmas propriedades. Tudo bem? Então não esqueça, Dalton foi importante porque ele começou a trazer a ideia de átomo e a partir do que ele falou que átomo não se transforma em outro, ele começou a trazer a ideia de que os átomos se agrupam, formam uma molécula e essa molécula até pode se combinar com outra e ter os produtos. E aí as reações químicas começaram a surgir e depois disso aí os químicos começaram a evoluir. E depois dele, vocês também viram um modelozinho que é o de Thomson. Aquele modelo conhecido como pudim de passas. Primeiro modelo atômico divisível e elétrico. Então, ele começou a trazer a ideia do elétron. Então, partículas que existiam dentro do átomo, Dalton não falou disso, tá certo? Então, Dalton só falou sobre o átomo, que ele era uma esfera maciça, era uma bolinha. Dalton não falou de elétron, Dalton não falou de energia, Dalton não falou de nenhuma partícula subatômica. Tudo bem? Então, tá aí o modelinho de Thomson que vocês viram, que é uma esfera positiva com partículas negativas incrustadas, que são os elétrons, né? Muito bem. O modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas, tá bom?
conhecido como pudim de passas. Beleza? Então vamos lá. Modelo atômico de Thomson. Átomo, partícula maciça, mas não indivisível. Esfera gelatinosa com elétrons incrustados, neutralizando a carga positiva do núcleo, formando um conjunto eletricamente neutro. Olha, ele disse que eu tinha uma esfera positiva e que as partículas negativas iriam neutralizar todo esse átomo. Thomson estava certo? Existe partícula negativa? Claro que existe, mas elas não estão assim juntinhas, né? Depois veio outro modelo para provar que essas partículas estão separadas. Então, ele descobriu o elétron e também a existência de partículas subatômicas. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Tá aqui, ó, o pudim de passas, tá? Que ficou conhecido o modelo dele. O átomo seria uma esfera de massa positiva incrustada de carga negativa, formando um conjunto eletricamente neutro, semelhante a um pudim de passas. Então, tá aqui a esfera e os elétrons incrustados nela, tá bom? Vamos para um modelo brilhante, depois de Thomson, que foi o de Rutherford. Rutherford é aquele modelo clássico que vocês conhecem bem, que até eu coloquei na aula de vocês, dessa figurinha aqui, que é muito conhecida. Como é que Rutherford chegou nesse modelo? Rutherford ele foi brilhante, ele fez um experimento, tá certo? Com um bloco de chumbo, ele colocou dentro desse bloco de chumbo uma substância radioativa, o polônio. O polônio é capaz de emitir partículas alfa. E aí, ele colocou uma lâmina finíssima de ouro aqui, muito fininha, tá? Ele também fez um orifício aqui no bloquinho para passar essas partículas que o polônio ia emitir. As partículas, esses feixes, as partículas alfas, elas iam passar por esse orifício e bater aqui na lâmina de ouro, tá? Ele queria observar o que ia acontecer com essas partículas. O que é esse negocinho aqui em volta? Ó? O que é? Isso aqui é uma substância fluorescente, é um sulfeto de magnésio. Ele é capaz de fluorescer. Então, ele podia ver se essas partículas elas iam passar aqui pela lâmina de ouro ou se elas iam voltar pela lâmina de ouro pela fluorescência dessa partícula aqui. Então, a partir desse experimento, ele pôde analisar, já que o ouro é uma matéria que é constituída por átomos, ele pensou, pô, aqui eu tenho um feixe de partículas. Se esse feixe só atravessar e não bater em nada, esse átomo deve ser vazio. Se esse feixe bater aqui na lâmina e voltar, né? E eu poder ver ele refletindo bem aqui assim, tá voltando da partícula, então ele tá batendo em alguma coisa. Então ele ficou analisando, através desse experimento, o que ia acontecer com esse feixe de partícula, para então ele propor uma ideia do que teria dentro do átomo, tá certo? Então, ele começou a ver as manchas fotográficas que iam aparecendo, porque as partículas batiam. Se elas voltassem para cá, a mancha ficava aqui. Aí ele começou a fazer várias proposições. Muito bem. O que é que ele percebeu de cara? Que a maioria das partículas atravessavam a lâmina. Pouquíssimas partículas batiam e voltavam, tá certo? Algumas eram ricocheteadas, voltavam, tá certo? Algumas poucas partículas eram desviadas. Então, vamos para as conclusões de Rutherford. Primeiro, a maioria das partículas alfas passava livremente através da placa de ouro, ou seja, o átomo deve ter um imenso vazio, já que a maioria atravessavam livremente. Então, ele disse que essa região, né, vazia podia ser onde estavam os elétrons. Ele também disse que poucas partículas alfa não atravessavam a lâmina de ouro. Então, ó, poucas partículas não atravessavam. Então, elas batiam em alguma coisinha que existia lá, que ele chamou de núcleo, tá certo? Então, ele chamou de núcleo, que devia ser pequeno. Daqui a pouco, mamãe, deixa eu terminar aqui, tá bom? E aí, esse núcleo, que é pequeno, tá lá no meio, ele depois propôs um desenhozinho para representar esse átomo. Então, ele pensou, a maioria das partículas atravessavam a lâmina, então a maioria do átomo devia ser vazio. Poucas partículas batiam e voltavam, não atravessavam. Então, devia ter alguma coisinha lá que ele chamou de núcleo, tá certo? Poucas partículas passavam e sofriam desvio, então o núcleo
ele concluiu que o núcleo devia ser positivo. Então, vamos lá. Rutherford, tá aqui um desenho para representar para vocês as partículas alfas atravessando a lâmina, algumas partículas alfa chocando no núcleo e voltando, tá certo? Então, ele criou um desenho, o Rutherford foi brilhante, como eu falei, ele propôs, então, um desenho para o átomo. Tá aqui o desenho que ele propôs. Então, aqui é o átomo, essa bolinha escura preta no meio seria o núcleo do átomo, que as maiores das partículas batiam talvez aqui, que devia ser muito, muito pequeno, ele imaginou. É como se você imaginasse o Maracanã com a formiguinha no meio. Essa formiguinha no meio seria o núcleo, tá certo? O que são essas bolinhas vermelhas aqui rodando ao redor do núcleo? São os elétrons, tá? Então ele pensou que os elétrons deviam estar em movimento. Por que ele pensou que devia estar em movimento? Se eles estivessem parados, teriam mais chance das partículas alfa se chocarem nele. E aí as partículas não se chocavam, então esses elétrons deviam estar em movimento, tá? Então ele imaginou um núcleo com elétrons em movimentos. Essa região fora do núcleo ele chamou de eletrosfera. A região fora do núcleo é onde estão os elétrons. E o modelo dele ficou conhecido como sistema solar, como está aqui na fotinha, como se fosse o núcleo, o Sol, e os planetas girando ao redor do Sol. Tá certo? Muito bem. Tá aqui a representação desse modelo. Vamos lá. Uma coisa importante, a gente sabe que no átomo tem 3 partículas, os elétrons, os prótons e os nêutrons, tá bom? Os prótons e o nêutron ficam no núcleo, os elétrons, como eu falei, ficam fora do núcleo, na região chamada eletrosfera. Tudo bem. Dentro do núcleo tem prótons e nêutrons, só que os nêutrons só foram descobertos depois, tá? Depois. O núcleo atômico é muito menor que a eletrosfera, como eu falei para vocês. É como se fosse um Maracanã. Uma formiguinha bem pequenininha lá seria o núcleo, tá certo? Para efeito de comparação, ele até diz, ó, podemos imaginar o núcleo como uma formiga no centro do estádio do Maracanã, tá certo? Então, tá aqui um desenho desses cientistas brilhantes, começando pelos filósofos, tá? Que proporam a ideia de átomo, mas aí eles não vieram com modelos, porque eles não tinham experimento para isso, eles vinham com ideias, tá certo? Dalton começou, então, a propor modelos em cima de experimentos e criando, então, uma teoria. Depois veio o Rutherford, depois veio esse rapaz que eu vou falar agora, Niels Bohr. Depois de Dalton veio o Thomson, desculpa, depois Rutherford, e aí Niels Bohr. Vamos falar de Niels Bohr agora, tá? Antes, vamos fazer uma atividade aqui pra gente fixar, tá? Dê o nome do autor da primeira ideia de átomo sem base em resultados experimentais, sem base científica. Quem é? O primeiro que... Deixa eu voltar, gente. Não tá voltando. Quem foi o primeiro? Esse aqui, ó. Demócrito, tá? Aqui, esses 2 filósofos foram um dos primeiros, tá? Sem base científica, antes de Cristo mesmo, a vir com a ideia de átomo. Tudo bem? 2. O modelo atômico proposto por ele é chamado de bola de bilhar. Quem é o modelo proposto que chamou de bola de bilhar? Dalton, né? Letra B. Então, aqui nós temos Dalton, que foi aquele que propôs aquele modelo de bola de bilhar. O modelo atômico proposto por ele é chamado de modelo de pudim de passa, só para lembrar que é Thomson, tá certo? Só para a gente revisar aqui o que a gente já falou, tudo bem? Vamos agora para o brilhante Niels Bohr, modelo de Bohr, tá? Bohr começou a trazer a ideia de que o elétron estava circulando lá ao redor do átomo, como Rutherford falou. Muito bem. Mas pense comigo, esse elétron girando aqui, ele podia muito bem perder uma energia e pá, se chocar no núcleo. Então ele começou a ver que para estar em movimento, ele devia ter uma quantidade de energia. Então, a palavra energia é uma palavra-chave para trazer, então, o modelo de Bohr. O que é que Bohr disse? Os elétrons estão em órbitas circulares ao redor de um núcleo central, sem absorver e sem emitir energia espontaneamente. Se ele estiver lá paradinho, ele está lá girando ao redor do núcleo, em órbitas circulares.
tá? Então, o modelo de Bohr é um pouquinho diferente do de Rutherford, porque ele traz a ideia de que o elétron está circulando em órbitas de energia fixa. Se ninguém mexer com ele, ele está lá na órbita dele. O que mais? O átomo possui um número limitado de órbitas, níveis ou camadas eletrônicas, que varia de um elemento para outro. Ou seja, se o átomo é pequenininho, ele tem um número de níveis menor do que outro. Eu vou já trazer uma figurinha para vocês entenderem melhor. Então, se o átomo é maior, ele tem mais níveis de energia. Ou seja, ele tem mais elétrons que vai estar lá naqueles níveis de energia. Muito bem. Cada uma dessas órbitas, múltiplo inteiro do quanto. O que é quanto? Quanto é um pacote fixo de energia, que a gente chama de quanto, tá certo? Então, daí o termo energia quantizada. Então, cada elétron possui um quanto de energia, e essa energia que ele possui faz ele ficar naquela órbita. Se alguém mexer com ele, se algo mexer com ele externamente, ele vai conseguir mudar de órbita. Mas se isso não acontecer, ele vai estar lá na órbita dele estacionária, tá certo? Muito bem. É o que vai acontecer agora se alguém mexer com ele. Ele pode transitar. Transições eletrônicas. Vamos para o primeiro tipo de transição. Muito bem. Se o elétron está lá girando ao redor do núcleo, ele pode muito bem absorver energia. E esse elétron ele pode saltar de um nível energético menor para um nível de energético maior. Tá aqui o núcleo, ó, tá aqui o núcleo. O elétron está girando ao redor do núcleo em uma órbita. Tem outra em cima, tem outra lá em cima. Se ele estiver nessa órbita, ele ganhar energia, absorver energia, ele vai saltar para uma órbita de maior energia, onde ela fica mais longe do núcleo. Então, quanto mais longe do núcleo, maior a energia que a gente vai ter. Então, se ele absorver energia, ele vai saltar de uma órbita para outra. Tudo bem? Então, se ele absorver um quanto, que é esse pacote, ele salta. Ocorre, então, a excitação eletrônica desse elétron. Então, agora ele está excitado. Tudo bem? E aí, ele pode também emitir, ele pode voltar, concorda? Então, se ele estiver aqui e voltar, o que é que acontece? No estado excitado, o elétron é instável. O que é instável é que pode mudar, né? Uma coisa instável. E aí, se ele está lá, energia muito alta, ele pode voltar. Se ele voltar, ao retornar ao nível fundamental, ele vai emitir um quanto de energia na forma de luz. Então, quando o elétron volta para essa órbita, ele vai emitir luz, porque ele está liberando energia. Essa luz pode ser na forma de calor, na forma de uma luz mesmo colorida, que vocês conhecem bem, os fogos de artifício, tá certo? E ele pode emitir luz, energia, essa energia liberada. Tá certo? Olha aqui o modelinho de Bohr, desenhadinho para vocês verem aqui, ó. Tá aí o núcleo verdinho, tá certo? Aqui o núcleo, ó. Os elétrons aqui girando, aqui é o primeiro nível. Nível 2, nível 3, nível 4. Professor, até que nível nós temos? Nós temos átomos com nível K, L, M, N, O, P, Q. 7 níveis. A gente ainda não descobriu nenhum átomo que chegue em outro nível lá. Então, a gente tem 7 níveis, tá certo? Esses níveis possuem umas letras para cada um deles. Então, o primeiro nível ao redor do núcleo é o nível K. Segundo nível L. E aí vai. K, L, M, N, O, P, Q. São os 7 níveis. K é o nível 1. L é o nível 2. Professor, por que tem um 8 aqui? Isso aqui são os números de elétrons que podem comportar lá. Depois a gente vai ver isso aqui. Em outra aula a gente vai estudar só isso aqui, que é a distribuição eletrônica, tá bom? Mas K é o nível 1, L é o nível 2, M é o nível 3 e aí até o nível 7. Tudo bem? Então, se o átomo for pequenininho, ele vai estar até o nível K. Se ele tiver mais elétrons, passar de 2 elétrons, ele vai entrar no nível L. Aí diz aqui, ó, os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares, de modo a ter uma energia constante, órbitas estacionárias. Os elétrons estão situados em níveis ou camada, onde cada nível possui um valor determinado de energia. Quanto mais longe do núcleo, como eu falei, maior a energia, tudo bem?
Aplicações aqui é um modo de vocês conseguirem enxergar como ocorrem as excitações eletrônicas, tá bom? Teste de chama, o que é isso? Aqui são vários sais que foram colocados no fogo, né? E eles vão liberar cores diferentes. Por quê? Porque eles possuem elétrons em níveis diferentes. E, além do mais, eles são substâncias diferentes com propriedades diferentes. Então, essa excitação eletrônica do elétron, pulando de uma órbita para outra, vai emitir luz. E, às vezes, essa luz é colorida, de acordo com o elemento que eu estiver testando, tá certo? A gente não viu que os elementos são compostos por átomos simples? Muito bem, a gente não está tentando estudar o que tem dentro do átomo? Muito bem, então se eu pego um sal de cozinha e vou testar ele com outro sal, um sal de bário, um sal de cobre, não sei se vocês sabem, mas existe uma variedade de sais, né? Vocês até bebem água adicionada de sais. Então, existe uma variedade de sais. E cada sais desse possui um metal característico que tem propriedades diferentes um do outro. Ele tem elétrons em quantidades diferentes. E aí, quando eu excito esse elétron, se ele pular de uma órbita para outra, ele vai emitir luz. E às vezes essa luz ela é colorida, que é o que está aqui mostrando para vocês, um teste de chama ou fogo de artifício. Excitei aquele átomo e ele liberou uma luz. De acordo com a propriedade dele, essa luz pode ser amarela, pode ser vermelha, pode ser roxa. Tudo bem? Átomos e seus níveis de energia. Aqui é a tabela periódica, prazer, a gente ainda vai ter aula sobre a tabela periódica. Mas eu gostaria que vocês começassem a se situar sobre a tabela periódica. Então tá aí, muito bem. Olha, nós temos hoje mais de 100 elementos. Eu queria que vocês tentassem pelo menos relacionar que os elementos são diferentes e que eles possuem níveis de energia diferentes. Tá vendo esse númerozinho aqui do lado, ó? De 1 até o 7 são os níveis de energia. Nível 1, nível 2, nível 3. Ou seja, se eu pegar bem aqui o Cl, ó, que é o cloro, qual nível ele tá? No 3. Vamos pegar um átomo menorzinho. Menorzinho, o lítio, ó, aqui, ó. Ele só vai até que nível? 2. Se eu pegar um átomo bem maior, vamos pegar aqui o ferro. Tá aqui o ferro, ó. Ele vai até o nível 4, o ferro, tá certo? Depois a gente vai estudar o que esses númerozinhos aqui significam, tá bom? Olha aqui, eu coloquei 2 exemplos para vocês. O átomo de potássio, tá bom? O átomo de potássio. Tá aqui ele, é o K. Ele está no nível 4. Tá vendo aqui na tabela periódica? Eu tenho um 4zinho aqui do lado. Você vai contar 1, 2, 3, 4. Então, o potássio está no nível 4. Olha aqui no desenho quantos níveis tem. 1, 2, 3, 4. Então, o potássio só tem elétron até o nível 4. Professor, e os outros níveis ele não tem? Ele tem, mas está vazio, tá? Ele não possui elétrons lá, tá certo? Vamos lá para o frâncio. Vamos procurar o frâncio aqui, vamos ver quantos níveis ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele deve estar por aqui, nessa camada aqui, ó, camada 7. Aqui está ele, ó, frâncio, tá bom? Então, o frâncio é um átomo enorme. Ele possui 7 camadas, 7 níveis de energia. Ou seja, ele tem elétron suficiente para ocupar até o 7º nível. Só para vocês entenderem que os átomos são diferentes, de tamanhos diferentes, com níveis de energia diferentes. Vamos fazer uma atividade só para a gente fixar. Assinale a alternativa incorreta. Ah, errada. Vamos lá. As primeiras ideias relativas à estrutura interna do átomo foram de Thomson, é verdade? A Thomson falou do que tinha dentro do átomo. Ele começou a falar de elétron. Então, sim, as primeiras ideias foram dele, internas, né? Bem, no modelo atômico de Bohr, que nós estamos falando agora, os elétrons giram ao redor do núcleo. Não giram ao acaso, mas descrevem órbitas determinadas. Verdade. O elétron está girando lá em órbitas determinadas, com a quantidade de energia fixa. A não ser que alguém venha excitar ele e ele vai mudar de nível, tá bom? O modelo atômico de Dalton considerava a existência de cargas nos átomos. Será que o modelo de Dalton considerava carga? Dalton falou em carga positiva e negativa. Dalton falou de elétron? Não, né? Mas vamos ver a D. Demócrito e Lewis
foram os primeiros a definir o conceito de matéria e átomo. Sim, lá os filósofos antes de Cristo foram os primeiros. Então, a alternativa incorreta é a letra C. Dalton não falou de nem carga nem de elétron nenhum. Tá certo? Letra C. Vamos para a segunda questão. Considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford, aquele lá da lâmina de ouro, e do modelo atômico de Rutherford-Bohr. Gente, o modelo de Bohr também às vezes chamado de Rutherford-Bohr, porque Bohr pegou várias contribuições de Rutherford, tá bom? Vamos considerar aqui as afirmações. A maior parte do volume do átomo é constituído pelo núcleo denso e positivo. A maior parte do volume do átomo é constituído pelo núcleo. A gente viu que o núcleo é pequeno, não é? A gente viu que o núcleo é bem pequenininho. Acho que isso aí está errado, né? Vamos para a segunda. Os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo. Verdade, quem falou isso foi Bohr, tá? 3. O elétron, ao pular de uma órbita mais externa, mais externo para uma mais interna, emite energia. Claro, porque se ele está na mais externa, tem uma energia alta, ele vem para cá para baixa, aquela que sobrou vai embora. Então, ele emite energia, tá certo? Então, correta somente 2 e 3. Letra D. Tá ok? Vamos agora finalizar com os dois últimos modelos, que são os modelos atuais. Depois vieram outros modelos para melhorar esses modelos de Rutherford e Bohr. Um deles foi de Sommerfeld, que em 1916 ele começou a falar que as órbitas podiam não ser circulares, elas poderiam ter outros formatos, tá? E eles dizem que a primeira podia ser circular, mas as outras podiam ser elípticas. Coloquei um desenho aqui para vocês terem uma noção. Ele mudou o formato, então, das órbitas. E ele também colocou subníveis. A gente não falou de níveis de energia? Dentro do nível, Sommerfeld começou a falar de subnível, que ele colocou essas letrinhas, ó, S, P, D, F. Então, o que é o S, P, D, F? São subníveis dentro do nível. Ai, professora, a senhora tá avacalhando, a senhora tá esticando a baladeira. Mas tenha calma, com paciência, você vai conseguir entender, tá bom? E por último, a mamãe já tá acabando, ó, tá terminando. É a última, tá bom? O por último é o princípio da incerteza de Heisenberg, tá? Heisenberg começou a dizer que o elétron, a gente não podia determinar onde ele estava com precisão, tá bom? Então, a gente não podia determinar o instante que ele estava, onde ele estava. Ele ganhou o prêmio Nobel com isso, em 1932. Tem outros modelos fora esse, que é o de Louis Bruno, que também falou que o elétron, ele podia se comportar tanto como matéria, tá? É o princípio da dualidade. Ele se comporta tanto como matéria e energia, tá? E ele disse que a rota que esse elétron faz, ela é incerta e imprecisa. Não se sabe. Então, ó, tá lá no átomo, não se sabe onde o elétron tá, exatamente, tá certo? Ele pode estar, não se tem uma ideia fixa sobre onde ele está. É o princípio, e nem como ele tem dualidade. Então, uma hora se comporta como partícula, matéria e como energia. Tudo bem? E é isso, gente. Aqui a gente finaliza a parte de modelos atômicos, tá bom? Vai ter uma atividadezinha para vocês de 5 questões, então vocês vão lá e resolvam, tá bom? Beijo, beijo, beijo.